Bom, galerinha, vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de ecologia. Hoje nós vamos falar de cadeia alimentar, como está aqui muito bem representado aqui, um peixinho servindo de alimento para outro peixe médio que serve de alimento para outro peixe maior. Então a cadeia alimentar, como vocês vão ver aí, é uma representação gráfica das relações tróficas entre os indivíduos de uma biocinose, ou seja, de uma comunidade ou de um ecossistema. Então, as cadeias alimentares, elas são compostas aí de organismos. Então, cabe a gente relembrar alguns conceitos prévios. Por exemplo, os organismos autótrofos ou autotróficos são aqueles que, como bem dizem, são capazes de produzir o próprio alimento. Mas nós temos que aprofundar esse conceito. Ou seja, são aqueles organismos que transformam matéria inorgânica em matéria orgânica. Ou seja, a fonte de carbono deles é o CO2. A partir desse CO2, como está representado aqui na equação da fotossíntese, eles produzem a glicose, carboidrato, que é a base aí para a construção dos outros compostos orgânicos. Então, esse é o papel do ser autótrofo, é transformar matéria inorgânica, gás carbônico e água, e produzir matéria orgânica, no caso aqui a glicose, tá certo? E aqui nós temos os outros produtos da fotossíntese. Aqui é a fórmula clássica da fotossíntese, está balanceada aí de forma correta. Bom, mas os seres que fazem fotossíntese não são os únicos que são autótrofos. São autótrofos também os seres que fazem a quimiossíntese. A diferença é que a fonte de energia para ocorrer essa conversão de compostos inorgânicos em orgânicos na fotossíntese é a energia solar. E na quimiossíntese, essa fonte para essa transformação, ela vem de uma reação química, normalmente uma oxidação de compostos inorgânicos, tá bom? Então, esses seres, os fotossintéticos e os quimiosintéticos, são seres autótrofos. Bom, então quem são os representantes dos seres autótrofos? Então, a forma mais clássica que a gente apresenta são as plantas nas cadeias alimentares terrestres, mas nós não podemos esquecer de tantos outros autótrofos que tem, que são base aí de cadeias alimentares. Por exemplo, nós temos as microalgas, nós temos as macroalgas. As algas fazem fotossíntese igualzinha às plantas, aquela mesma reação que eu mostrei anteriormente. As cianobactérias, que são indivíduos procariontes, mas que também são clorofilados, e aí fazem aquela mesma fotossíntese, tá bom? Então, nós temos também bactérias clorofiladas, como as proclorófitas, que também faz uma fotossíntese semelhante à das plantas, aquela mesma reação lá. E nós temos também as bactérias sulfurosas, que elas fazem uma fotossíntese um pouco diferente, que em vez de água elas usam H2S, gás sulfídrico, tá? E em vez de oxigênio elas produzem enxofre, mas também são seres autótrofos. Assim como nós temos também bactérias quimiosintéticas, como a Nitrobacter, a Nitrosomonas, que fazem parte do ciclo do nitrogênio, também são consideradas autotróficas. E nós temos também as árqueas. As árqueas também são quimiosintéticas, então também são autótrofas. Então são muitos seres autótrofos, não somente plantas e não somente algas, beleza? Já os outros componentes da cadeia alimentar são organismos heterótrofos ou heterotróficos.
E esses organismos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, não produzem sua própria matéria orgânica. A fonte de carbono deles são outros compostos orgânicos. Eles transformam compostos orgânicos simples em compostos orgânicos mais complexos. Então, quem são os heterotróficos? Os animais, né? Nós temos os animais, nós temos os fungos. Os fungos também são heterotróficos. Nós temos as bactérias heterotróficas. Nós temos os protozoários também são heterotróficos. E nós temos até algas que são exclusivamente heterotróficas, como essa alga da bioluminescência do gênero Noctiluca, ela é exclusivamente heterotrófica. Então, esses são os heterótrofos que se tem aí nas cadeias alimentares. Bom, então, como eu falei para vocês, ela vai representar aí, né, uma relação alimentar entre organismos de um ecossistema. Representa a série de organismos pelo qual flui a energia inicialmente assimilada aí pelos produtores. Então veja só, a cadeia alimentar ela é composta de níveis tróficos. Que níveis são esses? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores eles são os seres autótrofos. Já consumidores e decompositores são seres heterotróficos. Beleza? Bom, os produtores são, como eu falei para vocês, aqueles que fazem fotossíntese ou fazem quimiossíntese. Nessa cadeia alimentar aqui, quem é o produtor? É o capim. O capim aqui é o produtor, que é uma planta. E como é que você lê essa setinha aqui? Essa setinha você lê assim, serve de alimento, tá bom? Então, o capim serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Beleza? E todos eles servem de alimento para bactérias e fungos. Então, o primeiro nível trófico aqui é o nível de produtor. Nesse caso aqui é o capim. Nós temos os consumidores, que são aqueles os heterotróficos, podendo ser carnívoros ou herbívoros ou outros casos, como vou mostrar para vocês, tá bom? Então, nessa cadeia alimentar aqui, o gafanhoto, ele é o consumidor do produtor, então nós chamamos ele de consumidor primário ou de primeiro grau, ou primeira ordem. O sapo vai ser o consumidor de segunda ordem, o consumidor secundário, porque ele se alimenta do primário, e a serpente vai ser o consumidor terciário, que se alimenta do secundário, beleza? Então, esses daqui são os consumidores da cadeia alimentar. Falta identificar quem? Os decompositores, que alguns chamam também de microconsumidores. Ou seja, os decompositores também são heterotróficos, só que eles vão se alimentar de todos os níveis tróficos da cadeia alimentar. E o que é que o decompositor faz? Ele faz o contrário do produtor. Ele transforma a matéria orgânica do produtor, dos outros consumidores, inclusive deles mesmos, quando morrem, em matéria inorgânica, para se reiniciar uma nova cadeia alimentar. Eles fazem o contrário dos produtores. Beleza? Na realidade, todos os níveis tróficos são importantes, mas os dois mais importantes para se manter uma cadeia alimentar é o nível de produtor e decompositor. Você pode até retirar um consumidor de uma cadeia alimentar, ela pode conseguir se manter. Agora, nenhuma cadeia alimentar, isso é importante, gente, nenhuma cadeia alimentar se mantém sem um produtor ou sem um decompositor. Não pode faltar nenhum deles dois. Beleza? Isso é importante, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, de maneira geral, os consumidores são classificados, né? Podendo ser carnívoros. Nós temos os carnívoros, como você está vendo aqui na imagem, aí um animal carnívoro, um felino carnívoro, e os herbívoros, tá bom? Que se alimentam aí de produtores, certo? Então,
Há outros casos particulares, por exemplo, se o animal é carnívoro e herbívoro ao mesmo tempo, nós chamamos de onívoros, ou seja, nós humanos somos onívoros, beleza? Bom, nós temos também os consumidores que são chamados de saprófagos, são aqueles que se alimentam daqueles animais que estão mortos, da matéria em decomposição, de seres vivos em decomposição. Nós temos também os coprófagos, que são aqueles que se alimentam de fezes ou excrementos humanos, como é o caso dessa mosca aqui. Nós temos também herbívoros do tipo frugívoros, são aqueles que se alimentam de frutas. Nós temos os hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue. Para aqueles que se alimentam de seiva, são chamados de fitófagos, é um tipo de herbívoro. Nós temos também os detritívoros, aqui é o tatuzinho de jardim, tipo de crustáceo, se alimenta dos detritos orgânicos. Nós temos os insetívoros, tá certo? Que se alimentam aí de insetos. Nós temos os planctófagos, no caso aqui um tipo de tubarão que se alimenta de plâncton, tá bom? Se alimenta de plâncton. Nós temos os piscívoros e os ictiófagos, que são aqueles que se alimentam de peixes, no caso aqui desse pelicano. E nós temos também um outro tipo de especial aí de carnívoro, que é o malacófago, que são aqueles que se alimentam aí de caramujos. Por exemplo, esse gavião aqui se alimenta de caramujo, ou seja, esses consumidores aqui, eles podem ser utilizados, por exemplo, como controle biológico, tá? Por exemplo, para controlar esse tipo aqui de gavião, para controlar caramujos que são transmissores de extossomose. Bom, um conjunto de cadeias alimentares nós chamamos de teia alimentar, ou seja, aqui há um entrelaçamento de cadeias alimentares, beleza? Onde você tem aqui os chamados predadores de topo de cadeia, um gavião, uma coruja, que são aves de rapina que a gente chama, uma cobra, beleza? Então esse aqui é o que, se você um dia escutou, né? Predador de topo de cadeia são esses que ficam aí no último nível trófico de consumidor, tá certo? Então vejam só, nessa situação que você tem uma teia alimentar, os indivíduos, no caso os consumidores, eles podem receber mais de uma classificação, eles podem ocupar mais de um nicho ecológico, ou seja, aí eles vão ter mais de um nível trófico. Por exemplo, quando você se eu traçar aqui essa cadeia alimentar, ó, se eu traçar aqui essa cadeia alimentar, pegando aqui essa planta que serve de alimento aqui para esse pássaro, que serve de alimento aqui para essa coruja. Então aqui você tem o produtor, você tem aqui o consumidor primário, e a coruja aqui ela vai ser o quê? Um consumidor secundário. Beleza? Agora, se eu pegar aqui nessa outra situação, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, essa outra cadeia alimentar aqui, essa planta que serve de alimento aqui para essa lagarta, que é o consumidor primário, que serve de alimento para esse outro pássaro aqui, que é o consumidor secundário, que serve de alimento aqui para essa coruja. Aí a coruja aqui agora vai ser o quê? Um consumidor terciário. Beleza? Bom, e você também tem essa outra situação aqui, ó. Se essa planta aqui serve de alimento para esse insetozinho aqui, que serve de alimento para uma joaninha. Então, a joaninha aqui ela é consumidor secundário, que serve de alimento para esse pássaro. Esse pássaro agora já é consumidor terciário. E aqui a coruja ela vai ser o quê? Um consumidor de quarto grau. Então, essa situação só é possível na teia alimentar.
do indivíduo ocupar mais de um nível trófico, tá bom? Podendo chegar até, por exemplo, a C5. Se a gente pegar aqui essa mesma cadeia alimentar, aqui a planta, produtor, esse insetozinho aqui vamos supor aqui um pulgão, e aí ele vai ser o consumidor primário, aqui a joaninha consumidor secundário, aqui esse passo consumidor terciário, aí aqui a cobra vai ser o que? Vindo para cá agora, a cobra vai ser consumidor quaternário, e tem gaviões que se alimentam de cobra, e aí o gavião aqui vai ser um consumidor de quinta ordem, tá bom? É o que pode acontecer. Agora vocês vão ver que as cadeias alimentares elas são finitas. Você não vai encontrar consumidor de sexta, sétima, oitava ordem, e tem uma explicação para isso. É só continuar na aula que isso vai ser respondido. Beleza? Então aí nós temos uma teia alimentar. Então olha só. É o que eu estava falando para vocês. O fluxo de energia numa cadeia alimentar, nós temos que partir do seguinte princípio. O que é que os indivíduos fornecem para o outro aqui? O alimento. Só que o alimento ele é composto de matéria e energia. Beleza? Então, o que flui pela cadeia alimentar não é só energia. A matéria também desses níveis tróficos que servem de alimento para os outros. Às vezes ele todo, às vezes parte dele. Tá bom? Então, o que você percebe aqui nesse esquema? Que o Sol é a fonte primária de energia, energia solar. Você percebe aqui nessa seta, ó, acompanhando essa seta, que ela aqui está na tonalidade mais escura e ela vai ficando mais clara para o final. Por quê? Isso aqui é para representar que energia vai sendo perdida ao longo desse processo, tá bom? E por que vai sendo perdida? Porque o fluxo de energia ele é acíclico, ou seja, o sistema ele é aberto à perda de energia. Por quê? Porque toda transformação energética há perda de energia. Você nunca transforma uma energia na outra com 100% de eficiência. Sempre é perdida a energia que a gente chama na forma de calor, uma energia que se dissipa nos níveis tróficos. Então, essa energia aqui que chega para a planta fazer fotossíntese, ela vai utilizar essa energia aqui para suas atividades, para poder crescer, produzir flores, frutos. Tá bom? Então, tudo isso envolve reações químicas e aí ela libera para o meio essa energia na forma de calor, que é perdida. E aí, os cientistas já calcularam isso, e o que vai sobrar aí para o herbívoro que se alimenta dela, do que chegou, 90% é perdido, só fica 10%. Tá bom? Então, a cada passagem dessa de nível trófico para o outro, só o que vai ficando daquilo que esse animal aqui assimilou de energia potencial, só 10%, quando ele servir de alimento aqui para essa onça aqui, é o que vai ser assimilado por ela. E assim continuamente. Então, é por isso que as cadeias alimentares, elas são finitas. Você não vai ter consumidor de sexto, no máximo ali até quinto grau. Por quê? Porque a quantidade de energia ela vai diminuindo por causa dessas perdas das transformações energéticas aí que vão ocorrendo ao longo da cadeia alimentar. Aí você deve estar se perguntando, mas 10% é pouco, né? Ou se indagando aí. Na verdade é muito, gente. Não há nenhuma motor, máquina construída pelo homem que trabalhe com esse nível de eficiência. Anda longe disso. Tá bom? Motores que trabalham mecânicos com 2%, já é uma coisa absurda de ganho. Então, o motor do carro, por exemplo, o motor do carro, ele começa a funcionar o carro. Você vê que o motor ele esquenta, por isso que tem que ter entrada de ar ali para resfriar ou o ventilador para resfriar o motor, porque ali está tendo transformação energética, tá certo? Então, esses eventos de transformação energética sempre tem essa perda do calor que é dissipado, e isso não é diferente aí nas cadeias alimentares. Agora,
A matéria, já o fluxo de matéria no ambiente, no ecossistema, ele é cíclico, ou seja, ele é fechado. Não há perda de matéria aqui, tá bom? Não há perda de matéria. Isso vai ficar bem claro quando a gente estiver falando dos ciclos biogeoquímicos, os ciclos da matéria. Tá bom? Matéria não é perdida para o meio, não se perde matéria para o meio, beleza? Bom, outra forma de representar os níveis tróficos é através das chamadas pirâmides ecológicas. Então, eu posso representar esse fluxo de energia através de pirâmides, a chamada pirâmide de energia, ou seja, é uma outra forma de representar, uma outra representação gráfica, só que na forma da figura da pirâmide, eu posso representar os níveis tróficos. Está aqui o P de produtor, C1, C2, tá bom? Então, posso montar uma cadeia alimentar na forma de pirâmides ecológicas. Em relação à pirâmide de energia, a energia aqui é trabalhada em quilocalorias. Então, o nível trófico de produtor, no caso dessas pirâmides de energia, elas vão ser sempre nesse formato tradicional, é o que nós chamamos de direta. Não vai ter pirâmides invertidas, como a gente vai ver em alguns casos aí. Por quê? Porque o fluxo, a quantidade de energia, ela vai diminuindo com o avanço. Então, a pirâmide sempre começa na base com o produtor da cadeia alimentar. E aí, em cima dela vem o bloco do consumidor primário, secundário e assim sucessivamente. Então, por isso que ela vai ser sempre direta, nunca ela vai ser invertida. A pirâmide de energia, ela sempre vai ser nessa disposição, tá bom? E ela vai ter que utilizar aí o parâmetro do tempo, que é a quantidade de energia aí presente em cada nível no intervalo de tempo. E essa quantidade de energia é dada em quilocalorias, tá bom? Então, o nível trófico mais energético é sempre o de produtor e aí sucessivamente, beleza? Bom, os decompositores normalmente eles não aparecem nas pirâmides ecológicas, ou quando eles aparecem aqui à parte, tá bom? Por que os decompositores não poderiam estar aqui? Porque eles se alimentam de todos os níveis tróficos. Então, por exemplo, se ele estiver bem aqui se alimentando desse consumidor de terceira ordem, ele está pegando 10% dele. Mas quando ele está se alimentando desse produtor, ele está pegando 10% dessa energia, que já não é mais esses 10%. Então, normalmente, você não vai encontrar decompositores sendo representados nas pirâmides, porque aí a pirâmide ela vai perder essa conformidade. Não vai ser possível expressar eles na estrutura da pirâmide, justamente por eles se alimentar de todos os níveis tróficos. Então, na maioria das vezes não aparece assim a parte, descaracterizando aí nesse caso, eles descaracterizam a forma piramidal. Beleza? Bom, nós temos também uma forma de representar as pirâmides através de números. Ou seja, nesse caso aqui, vai ser a quantidade de indivíduos presente em cada nível trófico, não o tamanho deles, a quantidade de indivíduos. Beleza? Então, por exemplo, nessa cadeia alimentar aqui, o produtor, né, o capim aqui serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário, que serve de alimento para esse sapo. Então, se eu escolher lá uma área de uma vegetação, de um ecossistema, então eu vou ter muito mais capim do que gafanhoto e vou ter muito mais gafanhoto do que sapos. Então, a pirâmide ecológica de números fica assim, representada dessa maneira. Se eu escolher lá um hectare, então eu tenho 5.000 plantas de capim, nele eu contei 700 gafanhotos e nele eu contei 30 sapos. Então, representa aqui na forma de pirâmide normal. Agora, é o que ele fala aqui, se os produtores forem organismos pequenos e os consumidores relativamente maiores, a pirâmide será sempre direta. Agora, nesses casos aqui, por exemplo, olha só essa pirâmide aqui. A base e o ápice são curtos e a parte mediana é larga. Por quê? Porque aqui ele está representando uma árvore, o ecossistema de uma árvore, tá? A biocenose de uma árvore. Então,
aqui nós temos uma árvore, nela vai ter lá 700 lagartas e 20 pássaros se alimentando dessa lagarta. Então, olha só como é que fica essa pirâmide. Então, a de energia sempre é desse jeito. Agora, a de número ela pode representar de todos os jeitos. Ela pode ser dessa forma direta, ela pode ser com a parte média mais larga do que o ápice e o topo, tá bom? E ainda invertida, tá certo? Se os produtores forem de grande tamanho, uma árvore, e os herbívoros pequenos, a base da pirâmide será estreita e o gráfico não apresentará a forma de pirâmide. Então pode acontecer isso aqui também com a pirâmide de números, beleza? Numa situação dessa, como por exemplo, árvore, numa árvore nós temos vários pulgões e dentro de cada pulgão nós temos vários protozoários que vivem ali em simbiose. Então olha só como é que a pirâmide vai ficar totalmente invertida, com a base menor do que a região mediana e do que o topo. Então as pirâmides do número podem se apresentar de várias maneiras, e aí nesse caso de 3 maneiras possíveis, ok? Bom, nós temos também a pirâmide de biomassa. Ela vai expressar a quantidade de matéria, substância viva, ou seja, de matéria que compõe aí o indivíduo, o peso seco dele, tá bom? Em cada nível trófico, ou seja, é tudo aquilo que representa aí os assimilados produzidos pelo nível trófico. É o peso das estruturas retirado da água dele, é o peso das estruturas desidratadas. Então você escolhe lá uma área, 1 hectare de uma área, por exemplo, se for no ambiente terrestre, e aí você vai desidratar tudo e vai pesar, e aí você vai estipular aí a pirâmide de biomassa, que também pode ser direta ou inversa. Nesse caso aqui, por exemplo, da forma tradicional, a biomassa dos produtores maior do que as herbívoras, maior do que a dos carnívoros, ou invertida aqui nesse caso, se eu pegar aqui uma área da água, eu tenho uma taxa aqui, a biomassa do zooplâncton maior que a do fitoplâncton. Por quê? Porque o zooplâncton ele tem mais indivíduos, né? Aqui os animais, vocês sabem que ele tem muito mais espécies, tá bom? E nós temos não só aqui protozoários, mas nós temos animais microscópicos aqui que termina tendo uma biomassa maior do que a do fitoplâncton. E dos peixes aqui menor do que a do zooplâncton. Então essas pirâmides de biomassa podem aparecer assim de forma direta ou de forma inversa. Beleza, pessoal? Bom, e para fechar essa parte de cadeia alimentar, cabe a gente falar do fenômeno da magnificação trófica, ou seja, também chamada de bioacumulação, que é o que acontece, por exemplo, nas cadeias alimentares, seja terrestres ou aquáticas. Quando você tem uma substância que ela não é biodegradável, o que é isso? Ela não sofre a ação dos decompositores, ela tende a se acumular na cadeia alimentar. E aí, ao contrário do fluxo de energia, o fluxo de uma substância não biodegradável, uma substância tóxica, ele vai aumentando ao longo de uma cadeia alimentar. Então, vamos supor aqui, por exemplo, no ambiente aquático, que foi contaminado com metal pesado, agrotóxico, por exemplo, metal pesado, mercúrio. Então, isso vai contaminar aqui os produtores, vai contaminar o zooplâncton, se alimenta desses produtores, como eles podem se contaminar de forma direta e além do alimento, então eles vão ter uma concentração maior do que desses produtores. E assim, seguidamente, os peixes pequenos vão pegar todo o acumulado nessa cadeia alimentar, além da contaminação direta. Esses peixes grandes e o humano aqui, quem está no final da cadeia alimentar, termina pegando uma quantidade bem maior, uma concentração bem maior dessas substâncias. Isso nós chamamos de bioacumulação. Olha só aqui, esse azulzinho está representando a substância tóxica que está se acumulando. Você vê que nos últimos níveis da cadeia alimentar, nos dois casos, é o que vai ter a maior concentração da substância não biodegradável, substância tóxica no caso. Tá bom, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para falar até o momento. Um grande abraço
e até a próxima. Tchau!